Boa noite, gente. Esse podcast no ar, agora aqui ao lado do Alex. Uma grande honra a gente começar essa segunda temporada. Primeiramente, vamos abrir com chave de ouro. Nosso convidado hoje é altamente especial. E aí, Alex, como é que tá a sua expectativa para hoje? Esse dia maravilhoso, essa noite maravilhosa também. Boa noite, galera, todos que acompanham esse podcast. Boa noite, Fernanda. Novas contratações aqui, né? Jogando transferências abertas. Estou ao lado da Fernanda hoje. O Danilo não pôde estar presente. E a gente está com um grande convidado, né, Fernanda? Lembrando que a gente está aqui hoje, né? Primeiramente, vamos agradecer aos nossos patrocinadores, né? O Espeto Mania, ele que é self-service com churrasco aberto de segunda a domingo, das 10 da manhã à meia-noite. Tem 2 unidades. Uma na rua 1º de Maio, lá no bairro Marquês, e a outra é no Conjunto José Almeida, ali próximo ao ginásio Pato Preto, aberto também todos os dias de 5 horas até meia-noite. E que bom que nossa estreia somos nós dois, né? Nós que fomos apresentados recentemente, abrir essa segunda temporada dessa classe de 2 comentaristas esportivos. E não diferente do que a gente imaginou começar, a gente precisava trazer alguém que está na alta, que está precisando realmente ouvir a voz, principalmente do time que está em destaque. E é isso, né, Fernanda, que você já falou, introdução também com nossos patrocinadores, falar hoje sobre o nosso convidado. Ele tem 27 anos, é bacharel em Direito, trabalha como diretor de marketing da equipe do Altos e também na administração do clube. A gente está hoje com Bruno Lacerda. Seja muito bem-vindo, Bruno Lacerda, ao S Podcast, primeiro episódio da segunda temporada. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui, né? Boa noite, pessoal. Estou aqui para responder aqui as perguntas, interagir, dar alguns pitacos, né? Porque eu também sou uma pessoa um pouco polêmica às vezes. Só às vezes, né? A gente gosta bastante sobre isso. E eu estou aqui para clarear as dúvidas de vocês, para o pessoal de casa também entender como é que é a parte interna do clube, como é que funciona o futebol piauiense, para todo mundo chegar no objetivo maior, que é alavancar o futebol, que é isso que a gente precisa, onde sai todo mundo ganhando. É isso aí, com certeza, Bruno. E vamos começar aí, né, Fernanda? Vamos lá, Bruno. Nós já conversamos um pouco antes, quando você chegou aqui no estúdio e tudo mais, mas o torcedor quer saber de você. Quem é o Bruno Lacerda? O que ele faz dentro do time? Me fale um pouco mais de você. Ele já teve uma breve apresentação aqui sobre a sua formação, sobre dados pessoais, mas sobre você. O que você tem a ressaltar? Então, eu sou um cara altamente realista com as coisas, gosto de um trabalho sério, né? Trabalho sério, do preto no branco. Eu não gosto de nada obscuro, nada entre linhas, nada daquele disse-me-disse. Eu gosto de um trabalho sério. Se a pessoa se comprometer comigo, igualmente eu me comprometo com a pessoa, me comprometo em resolver as questões, né, tanto do clube, tanto do lado pessoal. Levo isso para a minha vida, né? Quem vive comigo, né, diariamente, minha família, meus amigos mais próximos, sabe que eu sou assim, né? Sou uma pessoa um pouco, às vezes, difícil de lidar, né, por conta desse meu jeito, mas é sempre pro bem, né? E na parte do Altos, né, eu tô no Altos desde 2022, na parte de diretoria, né, porque eu sempre caminhei junto com meu pai, sempre desde o início, né? Teoricamente eu tô com ele o tempo todo, né? Isso. Ali sendo a sombra dele e observando os passos dele, né? Para mim ele é sempre um mantra, ele é um cara incrível, com uma cabeça incrível, uma visa visão... aí quando ele deixar o Altos, visa aí estar no lugar dele, dependendo do andar da carruagem, quem sabe. A gente vem trabalhando já há um tempo, né, com a administração do Altos também, né? Assim, o marketing do Altos revolucionou da época que eu tô, de 2022 para cá, da época que jogou com o Flamengo. Sim. O Altos teve aquele boom do jogo com o Flamengo. Inclusive, esse jogo quem comentou foi o Alex. Isso, exatamente. Me perguntaram, eu tinha comentado Fluminense e Santos, né? E aí eu falei assim, eu não vou tirar esse doce da boca da criança, do flamenguista. Mas assim, acompanhei o jogo lá do Albertão e simplesmente foi um jogo realmente incrível de ser assistido. A minha relação com o futebol piauiense não é tão íntima como a do Alex, que está sempre presente no campeonato, mas em 2022 e 2021 eu era bem mais próxima e a gente vê a diferença do Altos, principalmente para os anos atuais. Exatamente, né, Bruno? E como você falou, questão de você estar dentro do clube, né? Então, todo mundo já conhece aí o Bruno, né, dos bastidores. Como é hoje trabalhar na administração de um clube aqui do Piauiense? Então, trabalhar no futebol piauiense é matar um leão a cada dia, né? Desafiador, né? Desafiador porque a gente, claro, a gente se esforça muito para o futebol daqui crescer, mas
quando a gente vai colocar as coisas na mesa, a gente precisa de um retorno, né? A gente precisa de um retorno, precisa de público, precisa de receita, precisa pagar os fornecedores, a gente precisa ter tudo aquilo, montar elencos, né, fortes para que permaneçam, que lutem, que cheguem. Nosso objetivo é sempre esse, lutar para chegar, né? Copa do Nordeste entrou ali na pré-copa e o pessoal pensava que a gente ia só disputar a pré-copa e ia entregar para o Santa Cruz, mas não é assim. A gente jogou, venceu, participou da Copa do Nordeste, se classificou, agora vamos para as quartas de finais. O nosso pensamento é exatamente esse, que o futebol piauiense precisa de um algo a mais, né? A gente tenta levar essa bandeira, não só da cidade de Altos, mas do futebol piauiense. Eu tenho certeza que nos 4 cantos do país o pessoal já ouviu falar do Altos, porque a gente jogou 3 anos na Série C, a gente jogou contra o Flamengo do Rio de Janeiro, né? A gente tem esse trabalho forte aqui dentro do Piauí, e a gente quer, né, que o trabalho continue, quem sabe a gente chegue em divisões superiores, né? Porque é isso que a gente Sampaio precisa. Correia da vida, ali naquela exatamente. série B. É uma grande inspiração, né? Botando Assim, outra vez. mas ao mesmo tempo em que eu almejo que isso aconteça, me causa medo. Porque pensar em jogos no Albertão ou pensar em jogos no Lindolfo Monteiro, a gente sabe que são jogos bem arriscados, tanto para os jogadores, por lesões que podem ocorrer, por conta das condições do gramado. A gente sabe que para o Flamengo poder jogar aqui, houve por parte do Flamengo ali uma revitalização do campo, né? Mas, enfim, a gente sim almeja que todos os times piauienses cresçam, não só o time profissional, como o time de base, como o feminino, e por aí vai. Então a gente sabe que essa crescente é realmente importante. A gente tá vendo ali a camisa do Altos, né? Verde, apesar de ser... Eu tô gostando, achei muito bonito. Desde quando lançaram o uniforme, eu falei que era um uniforme muito bonito. Samo verde, né? Não. Aí é demais. Eu acho que é por isso que eu nunca quis uma camisa do Altos. Admiro de longe. Tem a azul também, que é muito bonita. Então a azul eu posso usar. A verde, mesmo bonita, eu acho que ela ficaria penduradinha dentro do guarda-roupa. E aí a gente vê que o patrocinador master é a Bet7. Né? Então, assim, qual a dificuldade que o Altos encontra hoje em dia em relação a essa busca de patrocínios, a essa busca de pessoas que vão ajudar a equipe a ir mais longe, até ter uma folha salarial maior? Então, a dificuldade é muito grande, porque eu trabalho com marketing desde 2022 e a quantidade de nãos que eu levei, né? Expondo a marca do Altos aqui, vamos patrocinar o Altos, mostro toda a grade de possibilidades que a marca tem de atingir, né, tanto da imprensa, que é bem vista aqui no estado, apesar que a pessoa pensa que tem só um público, não tem público no estádio, então não vai ter retorno, então não vai ter, como é que se diz, engajamento, o público não vai consumir o produto. Não, isso não é verdade. Aqui no Piauí a pessoa tem meio que esse conceito, né, de só querer patrocinar quando está lá nos cabeças. E aqui eu tenho que agradecer, né, a Rambi, a Inova Eventos, a Onyx, que são patrocinadores locais, né, e fora os outros patrocinadores também, que não estão na camisa, mas fazem parte do nosso dia a dia. Mas a dificuldade é muito grande, né, por muitas vezes a gente consegue uma permuta, né, que isso já ajuda, mas no sentido financeiro da coisa, né, que é um apoio que você consegue contratar jogadores de um nível mais elevado, fechar uma folha salarial, de ser um diferencial para um campeonato. Por exemplo, passamos 3 anos numa Série C, né, sem um investimento pesado da área privada, né. Graças a Deus o governo do estado está abrindo os olhos para isso, na pessoa do Rafael Fonteles, tem dado investimento, né. Ano passado deu investimento, esse ano deu investimento, né. A promessa que ele fez para os clubes piauienses na reunião lá era que ele tinha o sonho de colocar o time Piauí pelo menos na Série B do Campeonato Brasileiro, né? E a gente acredita nisso, né, pelo trabalho que ele tem feito. Mas a dificuldade é muito grande. Já levei muitos nãos, mas continuam insistindo, mostrando, levando a bandeira, botando a cara a tapa, né, demonstrando toda a variedade de exposição de marca que a gente tem, não só na camisa, na rede social, a gente tem mais de 70 mil seguidores. O único perfil verificado aqui no Piauí, a gente conseguiu essa verificação junto ao Instagram, né? O engajamento, se a gente for puxar o engajamento, tem mais de 350 mil contas alcançadas nos últimos 30 dias, né? Deve aumentar agora por conta do confronto do Fortaleza.
né? Então a gente tem exposição em backdrop de entrevistas, régua de patrocinadores. Se você olhar nas publicações do Altos, o patrocinador tá coloridinho ali, ó, grande. Eu não boto aquele pequenininho escondidinho, não. Eu boto o grande para a marca, né, ver lá a sua marca e ter o retorno necessário. Falando em patrocinadores, você já chegou a falar com um dos patrocinadores que, pelo menos daqui do Piauí, né, pelo menos aqui de Teresina, é um dos maiores que a gente tá em ascensão, acabou de patrocinar o Palmeiras, coisa que eu também não gostei, não concordei, né, mas aí, vocês já chegaram a conversar com o Daniel sobre a Esportes da Sorte, tá aí patrocinando a equipe do Altos, eles que são aí, uma bet que tá chegando, que chegou para ficar realmente, tem uma publicidade surreal e acredito que voltado principalmente para o estado de onde tem uma das sedes dos sócios, né? Vocês já chegaram a conversar em relação a isso? Conheci ele na época do jogo do Flamengo, né? Ele participou lá do nosso stand lá, do camarote que a gente tinha, com a outra empresa de bet que a gente patrocinava, né? Que era patrocinado na época. E depois ali a gente foi pro resenha, ele convidou a gente para jantar e tudo, com os setoristas do Flamengo, foi tudo muito legal. Na época a gente tinha, curiosamente, era uma camisa verde. Era parecido. Essa é espelhada naquela, só que mais bonita. Essa é mais bonita. Aí entreguei lá as camisas e tal, aí eu digo, rapaz, vamos lá postar no Altos aqui e tal. Então um empurrãozinho aí, a gente tá precisando, jogando Série C, aquele ano a gente tava jogando Série C. Né, 2022, e assim, não deu resposta nesse quesito, cheguei a mandar mensagem para ele no Instagram, Daniel, tal, vamos conversar e tudo, patrocínio Altos, mandava portfólio de informações, de exposição de marca, né, mas eu vi esse comentário que ele fez no podcast, no Yeltsin, e assim, eu fiquei um pouco assustado, porque assim, o futebol piauiense ele tem um potencial muito grande de evoluir. Só que eu acho que ele não está tipo, com aquela vontade de investir no futebol piauiense. Essa é a verdade. Ele não está com essa vontade. Porque se ele é daqui e ele é sócio de uma empresa grande, multimilionária, por sinal, né, e ele tem a oportunidade de ajudar os clubes piauienses a desenvolver o futebol piauiense, e chega com aporte. Né? Eu vi que ele falou de passivos. Todos os clubes têm passivos. Todos os clubes têm passivos no dia a dia, passivos trabalhistas. Né? Como você falou daquela questão do balanço financeiro, a gente pode muito bem justificar os investimentos dele. Né? E assim, ele entende que o futebol piauiense ainda precisa de um leque muito grande para poder evoluir. Precisa de estádios de melhores condições, precisa de uma maior visibilidade, precisa de maior público, precisa. Mas a gente passou 3 anos numa Série C. Né? Se a gente sobe de uma Série C para uma Série B com um apoio milionário que ele desse para a gente conseguia com certeza subir para essa Série B. A gente precisava desse empurrãozinho a mais nesses anos que a gente disputava. Tinha certeza que ele podia entrar com esses bons olhos para a gente. Vários torcedores já me perguntaram, pô, tu já tentou entrar em contato com ele? Eu disse, já tentei entrar em contato com ele. Posso depois tentar conversar com ele pessoalmente no escritório, coisa que eu ainda não fiz, não fui no escritório dele, conversar, mostrar tudo, tentar, né? Assim, a gente coloca de portas abertas para isso, mas ele tem que entender que o futebol piauiense só vai para frente se chegar ao investimento. E se é alguém que acredite e abrace o projeto também, exatamente. Né? Porque assim, ele como incentivador do esporte em geral, o Resenha hoje ele é destaque no futsal, porque ele recebe categorias de base, recebe o feminino, recebe a própria D-Liga, né, a Copa Piauí, enfim, outras copas do futebol 7, que é onde o time dele joga, né? O Resenha Esportes da Sorte, que hoje foi batizado como Resenha Esportes da Sorte, tem esse investimento altíssimo. É por isso que ele prefere mais jogadores de fora do que aqui, pelo comprometimento. Se você olhar a base do Resenha, pouquíssimos jogadores são daqui de Teresina, porque ele vê o investimento nos jogadores de fora e ele tem essa responsabilidade de ter um bom futebol. Hoje em dia o futsal piauiense é conhecido nacionalmente pelo investimento que ele fez. Protagonista. Se não o melhor time de futsal da atualidade, para mim, o Resenha Esporte Clube, certo? E eu acredito que dentro desse cenário, por tudo que conquistou, por isso que eu afirmo que é o melhor, não que seja imbatível, invencível, porque não existe time que não perca uma vez na vida. Eu acredito que ainda falta essa pessoa para sentar com ele, conversar e falar assim, Daniel, vamos cá, vamos conversar em relação ao que
pode acontecer em um futuro distante ou um futuro curto, né? Um prazo curto em relação a esse investimento. Eu acredito que ele é uma pessoa muito aberta a isso. E agregar muito, porque agregar. pelo que eu e a Fernanda a gente conhece, né, a gente tá ali no resenha diariamente, semanalmente, né, e agregar demais, porque pelo que a gente conhece, o Daniel Trajano hoje, tirando a questão do futebol de campo, que ele ainda não entrou, e a gente espera que por isso que vai agregar, juntando outras modalidades, é o maior gestor de futebol que tem aqui no Piauí. A não ser que ele esteja pensando em colocar um futebol de campo. Aí a a gente história não já sabe. muda. Aí a história já muda. E agregar também demais. Por quê? Questão de organização, questão de marketing, Tudo. em questão empresarial, pesado. de gestão. Lá é de, referência. o Resenha hoje é referência no Brasil todo. Um dia que eu Não fui lá, só o Clube Resenha, Esporte da Sorte, como o Complexo de Resenha. Então é isso que o Bruno está querendo dizer, porque unir o futebol piauiense, ainda mais um clube em ascensão como o Altos, que ele está representando as cores do Altos, porque ele está falando aqui, com a visão empresarial que ele tem, que foi falado em alguns podcasts, ia ser um casamento perfeito, por isso que o Bruno está aqui batendo na tecla sobre o que foi formado anteriormente. Com certeza. A gente espera esse encontro de vocês dois, tá? Eu quero depois receber um feedback, tá bom? Vou. É isso aí. Fé em Deus vai acontecer e a marca dele vai estar aqui, quem sabe, né? É isso aí. A gente queria saber de ti, por que tu achas que o Altos, ele não foi abraçado ainda tanto pelos torcedores teresinenses? Então, esse é outro foco que eu venho debatido bastante, porque o Altos passou de ser apenas um time da cidade de Altos, passou de ser um patrimônio do futebol piauiense, não só da cidade, né? A gente leva a bandeira do Piauí para as competições nacionais. O Altos disputa competições nacionais desde quando foi fundado praticamente. Desde quando o Altos é Altos. Desde quando o Altos surgiu, estourou, tá participando de competições nacionais. E assim, sair de Altos e vir para Teresina é complicado. Os torcedores têm o costume de assistir os jogos na sua cidade, tem a questão de deslocamento, é muito difícil. Só que quando a gente chega na parte de Teresina, Teresina tem seus clubes, né? Flamengo, River, Piauí, né? Só que eu vejo que muitas pessoas da imprensa levam ainda para o caminho do River. Isso não é a visão só minha, é a visão de torcedores, é a visão do dia a dia que a gente vê no clube, né? Tanto treinadores quanto jogadores, eles ficam, poxa, a gente batalha todo dia e tá só dando ibope para outros times, sendo que quem está chegando é a gente, quem tem a possibilidade de levar o futebol piauiense um pouco mais acima na época que a gente estava na Série C, era a gente também. E o pessoal ficava batendo na tecla e assim, é complicado. Eu vejo que falta um esforço de parte não digo todos, porque eu não posso ser hipócrita de dizer que generalizar que a imprensa não está fazendo sua parte. Muitos deles fazem a parte dele, o Sidney, o Ebert, o pessoal do Globo Esporte está abrindo os olhos também, está melhorando devagarzinho, né? Gostei depois da parte do título, eles deram um foco bacana, gostei. A gente precisa disso. O futebol piauiense precisa acalorar o Altos, entendeu? Recepcionar o Altos. Eu não vou torcer pro Altos por quê? Porque ele é de Altos, não. Futebol piauiense. E eu entendo que falta esse algo a mais de vestir a camisa realmente, entender que o nosso time é um time promissor, é um time que tem uma visão muito boa do que é o futebol e a gente quer crescer, mas a gente precisa do apoio. A gente viu agora no jogo contra o Parnaíba, aquela promoção de 1 quilo de alimento, o tanto de gente que deu 10 mil pessoas ali, a fila estava dando lá embaixo, lá na Gil Martins, né? A fila muito alta, muito grande, muitas pessoas. Então, o futebol, né, o futebol piauiense está despertando e a gente precisa entender os momentos de cada um e dar a César o que é de César. Se o momento é do River, é do River, se é do Altos, é do Altos, né? Então, né, a gente tem que entender, traçar melhores caminhos, melhores estratégias, porque, poxa, vamos lá, o Altos classificou na Copa do Nordeste, o River não, né? Aí a gente, claro que a gente tem que dar mais foco para quem foi classificado, né? E a gente entende que, por mais que eles tenham mais torcida e tudo, mas eu vejo que isso aí eu tô abrindo os olhos devagarzinho, com algumas caras tortas pro meu lado, né? Olhares assim, algumas pessoas que se incomodam. Que se incomodam, mas assim, a gente quer que o futebol piauiense cresça, entendeu? Com certeza. Isso aí não é só eu que falo, não. Os torcedores que chegam e indagam isso aí, diretores, treinadores, os mais que passaram aqui por nós, eles falam isso. Então a gente vê que precisa melhorar.
E uma comparação que eu faço, né, não muito distante, é com a questão do Barras, né? É um clube também que foi aí emergente, né, do interior do Piauí, lógico. O Barras é a 110 quilômetros daqui. Altos está aqui do lado, né, que foi o time do Bafo, que foi ali fundado em 2004 e jogou até 2014 o Campeonato Piauiense da Série A. Só que o Altos já é mais longevo que o Barras e mais campeão. O Barras tem 4 títulos, se eu não me engano, na história dele, que é um torneio início, uma Série B, uma Copa Piauí e somente um piauiense. O Altos já é tetracampeão. Mas, na minha visão, ainda era muito pequeno, claro, a torcida daqui de Teresina abraçou mais o Barras naquele momento ali. Né? Mesmo jogando competições nacionais, eu lembro do jogo que o Barras jogou contra o Corinthians, até foi goleado, não sei se você lembra. O jogo foi em Bacabal. Não, eu lembro. O jogo foi em Bacabal, porque aqui não tinha como ter o jogo. Não tinha como ter jogo. Aí o jogo foi em Bacabal, o tempo do Lulinha, Dentinho. Aí o Corinthians venceu por 6-0, aquele jogo contra o Barras. Aí eu queria saber de você, Bruno, por que ainda não existe esse acaloramento do torcedor teresinense para com o Altos como teve? Eu sei que são épocas diferentes, mas qual é a sua visão sobre isso? Na época do Barras, né, porque o futebol tinha até a Série C, né, não existia Série D. Isso, não existia Série D. Não existia Série D naquela época, eu era bem novo, né, mas eu já acompanhava, meu pai levava para o estádio, já cheguei a acompanhar jogos do Barras. E assim, o pessoal abraçava porque via que tinha aquela ascensão do Barras, o Barras poderia chegar. Isso. Né? Só que hoje em dia, como já passou muito tempo e o pessoal vê que o futebol daqui ainda não está prosperando da maneira necessária, né? Que a imprensa também às vezes não dá aquele algo a mais, né? A gente tenta de toda forma com o marketing, mesmo reduzido, chegar em várias pessoas, fazer promoções. Eu cheguei a levar a promoção de você comprar uma camisa oficial do Altos do ano passado e você ter acesso a todos os jogos da Série C como mandante. Isso aí eu nunca vi ninguém fazer isso. Eu fiz isso e aí o retorno que teve, nada. Né? E isso aí era uma promoção para ser altamente divulgada. Isso. Infelizmente não fui, né? Não deu o retorno esperado. Mas a gente tenta. Faça de novo na Série D, que eu vou divulgar. A gente vai divulgar aqui. De marketing que você tenta, né, fazer. A gente tenta de toda forma, né? Sim. E assim, são momentos diferentes e eu entendo que o futebol teresinense tá passando por um momento complicado. Do ano que vem, os times de Teresina não vão participar. Não tem calendário. Não tem calendário. O calendário do ano que vem. Se porventura o Altos voltar a jogar na cidade de Altos no ano que vem, que pode acontecer. É verdade. O que é que vai acontecer? O êxodo rural vai ser de lá para cá e vai ser daqui para lá. Entendeu? As pessoas vão ter que se deslocar de Teresina e ir para Altos para assistir jogos do Altos lá. Vai ter uma migração reversa. Realmente você Exatamente. pensou. Por quê, galera? Por que o Bruno tá falando isso? Calendário 2025, tá? Copa do Nordeste, Altos, pré-Copa do Nordeste, Fluminense. Isso. É uma pré-Copa. Copa do Brasil, Altos e Parnaíba. E Série D, Altos, né, e Parnaíba. Então, assim, os times da capital, que no caso o Fluminense, que só tem a pré-copa, e o River, tem que ter acesso esse ano. Né, que estão aí no mesmo grupo para ter um calendário ano que vem. Entendeu? Que seria o da Série C. Então, o que você falou é bem pensado, realmente. Nós só tivemos um volume alto de jogos, principalmente nesse ano de 2024, porque o Altos está vindo jogar aqui. Isso. A gente só teve um volume alto de jogos aqui em Teresina porque o Altos não tá podendo jogar em Já Altos. vem há algum tempo, né? Porque a gente disputou Série C. Série C 3 também anos. jogando aqui. Mas assim, essa ida ao estádio, ela pode ter diminuído também por conta da transmissão dos jogos. Eu vou me tratar como leiga agora nesse momento, eu acredito que há uma compra de direitos, né, pela TV Cidade Verde para transmissão dos jogos do Campeonato Piauiense, correto? Correto. Pronto. De que maneira se dá essa transmissão de jogos? Todos os jogos são obrigatórios serem transmitidos? Se há uma possibilidade de uma quebra, por exemplo, em relação a isso, para outras emissoras poderem começar a transmitir o Campeonato Piauiense, ou até mesmo uma lei, sei lá, que possa fazer com que algumas rádios possam transmitir os jogos via online, até para facilitar, tipo, eu gosto do canal tal, eu gosto da rádio tal, eu quero assistir por ela, entendeu? Tem um maior leque de transmissões. Me explica um pouco melhor sobre isso. Nesse quesito, né, a Federação de Esportes do Piauí tem contrato com a Cidade Verde, né, uma grande emissora que apoia o futebol piauiense, né, não é à toa que eles são referência, mas eles também pecam, né, nesse quesito. É um ponto que eu bati na tecla esse ano, porque
chegou uma semifinal de campeonato piauiense entre Altos e Oeirense, e o Oeirense não tinha transmitido nenhum jogo, né, como mandante. Isso é um absurdo. No pleno 2024 tem a facilidade de você transmitir um jogo e botar no YouTube, de acordo com a lei do mandante. Você tem a facilidade muito grande. Só que assim, a Cidade Verde, quando ela faz um contrato, ela coloca apenas um jogo por rodada. E ela escolhe, entendeu? Você tem que estar de sobreaviso que se aquele jogo seu, que você está querendo transmitir, a Cidade Verde quiser botar, acabou, entendeu? Acabou, aí eles vão ter que transmitir. Só que assim, fica meio às cegas, fica muito jogado, porque quem perde é o produto do Campeonato Piauiense. Eles não estão pensando na evolução do Campeonato Piauiense nesse sentido. Por quê? Se você expõe mais jogos do Campeonato Piauiense, dá mais acesso ao torcedor, mais marcas vão chegar, né? Você vai fortalecer. E você chega numa semifinal de Campeonato Piauiense e não ter uma transmissão, né? O pessoal me dá, meu Deus, não vai ter transmissão. Eu digo, não vai ter. Porque eu cheguei pro presidente do Oeirense, depois do primeiro jogo, aqui no Albertão, que deu 0-0, ele disse na minha cara que não ia transmitir porque era estratégia dele. Então, em 2024, o cara tá querendo esconder jogo. Quer esconder o jogo. E conseguiu. Pra gente estudar o Oeirense, teve que mandar uma equipe lá gravar o jogo deles com picos. E eles não viram, não. Então. Conseguiram. Aí, ó, tá vendo aí o segredo aí do diretor de bar. Tinha um impostor lá. Sim, tinha uma pessoa nossa lá, porque como é que a gente ia jogar uma semifinal com um time sem estudar o adversário. Estudar. Então, a estratégia dele foi interessante pra ele, mas foi contra o futebol piauiense. A gente desfavoreceu os torcedores, no caso. E, com certeza. E muita gente que não conseguiu ir para o Oeiras. Aí, vamos lá. Transmissão, River e Parnaíba na televisão. E o jogo do Altos com o Oeirense às cegas. Ninguém sabia como é que tava lá, só sabia por conta que hoje a facilidade no celular, você sabe o resultado dos jogos. Sim. Mas não podia nem uma pessoa pegar e transmitir no celular. Cara, isso é absurdo. Né? A TV Cidade Verde, ela coloca a equipe deles lá de transmissão, mas eles não jogam pro link da internet que eles têm acesso, do YouTube deles, que é um YouTube que tem um suporte bom. Né? E assim, quem perde é o futebol piauiense. Eu tentei conversar com a federação, com 2, 3 pessoas da federação. Perguntei, e aí, não vai transmitir mesmo esse jogo? Não vai transmitir, porque a gente não pode obrigar o clube a transmitir, e a Cidade Verde já escolheu que a transmissão será também do jogo River e Parnaíba. Aí eu digo, tranquilo. Mas aí é onde eu Aí a solução que eles me deram, no próximo arbitral, você participa e bota isso aí, porque isso aí não foi debatido. Eu digo, mas até no futebol do Amapá, com todo respeito, mas eles transmitem todos os jogos. Entendeu? É por isso que eu perguntei em relação ao leque de opções, porque assim, eu sei que tem um custo para levar uma equipe de reportagem para transmitir um jogo. É um custo que, isso é óbvio, a TV Cidade Verde agora, além de estar apoiando o futebol piauiense, ela também apoia o Fut7 agora. Teve a parceria entre a Federação de Fut7 e a Cidade Verde. O último jogo entre Resenha e Espartanos, eles estavam lá transmitindo e a gente vê o tamanho da estrutura eles que têm uma estrutura muito para grande, poder eles têm um potencial fazer muito grande. uma transmissão. Ok, até aí. Mas o que a gente pautou foi o leque de oportunidade para outras. Se a TV Cidade Verde não pode estar presente e comprou o contrato, né, comprou o acesso para poder transmitir os jogos, os direitos, né, mas não existe uma lei, porque tem a lei do mandante, que você pode transmitir no seu próprio canal oficial. No seu próprio canal oficial. Não existe uma lei de visitante, por exemplo, transmitir por outros tipos de veículos de comunicação, porque isso favorece, por exemplo, eu não tenho dinheiro para ir para Oeiras. Não conheço ninguém em Oeiras. Não sei se ir de ônibus ou voltar de ônibus, não tenho transporte particular para poder fazer esse deslocamento, mas eu sou torcedora fiel do Altos. Como que seria essa propagação de informações, principalmente do jogo, para mim, que não tenho esse tipo de recursos, né? Então, eu acredito que barra o torcedor nesse momento, né? Em relação a essa transmissão de direitos, não tiro aquele momento não tiro a obrigatoriedade da transmissão, não tiro, mas eu acredito que deveria existir um maior leque de opções para poder haver todas as transmissões, principalmente de semifinais do Piauiense. Isso, não só da semifinal, o campeonato como um todo teve vários jogos às escuras, entendeu?
A gente tem contrato com a Bet7k, né? A gente tem contrato com a Bet7k, eu vou chegar já na tua resposta. Na Bet7k você encontra lá, né, as cotações para poder apostar no Altos. Né? Torcedor comum pode apostar na vitória do Altos. Num jogo às escuras, o seu jogo não vai aparecer. Porque eles subentendem, a Bet subentende, que esse jogo é arriscado para colocar, porque não tem transmissão. Tem isso também, né? Tem isso. Então o Altos perde também Também perde. Então, assim, o Campeonato Piauiense é um produto muito bom de ser comprado, né? Pela Cidade Verde, por qualquer outra emissora, tem um potencial muito grande, só que a gente precisa fechar algumas lacunas. As lacunas não podem ficar abertas para que decisões como essa de não transmitir o jogo por não querer seja deixado de lado, seja aniquilado. Né? Na próxima vez que tiver arbitral do futebol piauiense agora, do Campeonato Piauiense, eu vou participar, vou colocar isso em xeque, porque pleno 2024, onde a gente tem a lei do mandante, que a gente pode, através do canal oficial, transmitir, e a gente não transmitir, é complicado. Então, a pessoa que não tem condição de ir, por exemplo, foi um ônibus de Altos para Oeiras. Tantas e tantas pessoas que têm tosse por Altos. Daqui de Teresina, que vem crescendo bastante, que queriam estar lá. Sim. Então foi decisão do presidente do Oeirense não transmitir pela lei do mandante, não é isso? Exatamente. Então a Cidade Verde escolheu transmitir River e Parnaíba. E eles poderiam transmitir. Eles teriam acesso de transmitir por algum canal veiculado ao Oeirense e eles preferiram não transmitir. Exatamente. Tá? Pra deixar bem claro, tá, galera? Pra não ficar aqui umas informações retorcidas, tá? A gente tem que deixar tudo preto no branco, como eu falei, agora do preto no branco. E assim, o Oeirense é uma grande equipe, tá numa ascensão perfeita, não precisa desse tipo de coisa, mas infelizmente eles fizeram isso. E eu acredito que no próximo campeonato isso não vai acontecer, porque eu venho batendo nisso, vou continuar batendo, porque o futebol piauiense precisa crescer e esse tipo de coisa não pode acontecer. É isso, Bruno. Falar aqui sobre outra questão, 2 perguntas para você. Só para finalizar a questão do patrocínio, estava conversando com alguns colegas meus, já chegaram a falar que talvez algumas empresas não entrem no futebol piauiense, alguma questão assim, porque os clubes podem não fazer um balanço financeiro ou uma prestação de conta. Então você, como diretor de marketing, você trabalhando na administração hoje de um clube piauiense, de um clube grande que é o Altos, caso uma equipe, né, queira entrar, entre em contato aí com o Bruno para patrocinar essa Série D, né? Ainda tem muito espaço aí na camisa, né, na Série D que vai iniciar no final desse mês, né? O como é que faz, sempre vai... Assim, a empresa quer saber para onde o dinheiro dela está indo. Então sempre vai ter preto no branco, como você falou, esclarecido, essa questão de valores, né? Isso, a transparência desse balanço financeiro, dessa prestação de contas, né? Sim. A gente tem um trabalho muito sério no marketing, porque a empresa ela quer ter o retorno dela. Sim, com ela certeza. não vai só simplesmente jogar um dinheiro e te vira. Não, ela quer ter o retorno. Por exemplo, se um investidor chegar para a gente, eu quero fazer um aporte financeiro no Altos, mas eu quero ter a certeza que esse dinheiro vai ser investido no futebol. Sim. Tranquilo. A gente pode colocar para contratar jogador, porque às vezes tem quebra de contrato para trazer, tem passagem aérea, alimentação, tem aluguel, tem suplementação, tem uniforme, que isso aqui, o uniforme também é caro, né? Tem toda a estrutura. A gente pode simplesmente fazer qualquer tipo de balanço que a pessoa fizer, porque... Transporte, né? O deslocamento também, de Altos para cá. Na final foram 13 ônibus para trazer o pessoal de Altos. Então, o futebol piauiense precisa desses investimentos e a gente tem como justificar cada um deles. Né? Então, a gente está de portas abertas, né, para receber, porque o futebol piauiense precisa disso. O Altos precisa, todos os times do Piauí precisam. E a gente tem, claro, como justificar, fazer qualquer tipo de balanço, qualquer esclarecimento. Eu sou uma pessoa altamente ligada ali no celular, a pessoa manda mensagem para mim, eu respondo, debato, explico, né? Procuro entender também. Então, sou um cara super aberto e pronto para mostrar o trabalho. E essa entrevista aqui vai abrir portas, porque lá em 2022 eu entrevistei o Varton e depois dele ter falado também, ter colocado essa questão, teve o patrocínio Master, né, naquele momento ali de uma empresa, para o restante da Série C, que estava jogando a equipe do Altos. Bruno, e eu vou te falar aqui, você falou muito da questão dos 13 ônibus, né, deslocamento, do torcedor do Altos, que é muito apaixonado por futebol. A gente viu isso na final do Piauiense, vamos já chegar na final do Piauiense. Mas sobre isso tudo, a gente sempre falou, o Altos jogando no Lindolfo, o Altos jogando no Albertão. A pergunta que não quer calar, muita gente já sabe, né, mas para quem não sabe, ser tocado nesse ponto.
Por que hoje o Altos não joga em Altos? Essa é uma pergunta que muita gente que não entende ainda como funciona o futebol piauiense pergunta pra gente, né? Por que o Altos não joga em Altos? Tem muita gente que pensa que a gente não joga porque a gente não quer. Pô, por que vocês são de Altos e você não joga em Altos? Porque é Teresina, não. A gente não joga em Altos por problema político. Infelizmente, o prefeito da cidade tem um pensamento muito pequeno, né? Ao contrário do que acontece em Piripiri, porque em Piripiri são dois lados da moeda. A prefeita é de um lado, os administradores do 4 de julho são de outro, e a prefeita cede o estádio, dá suporte para a prefeitura, para o time do 4 de julho. Parnaíba, do mesmo jeito. Em Picos, do mesmo jeito. Do Oeirense agora também são o outros. Porque Oeirense- antes era o Oeiras e agora é o Oeirense, Isso, né? agora São dois times o diferentes. Oeirense é o prefeito Isso, que é ligado exato. ao Oeirense. Exatamente. Então, historicamente, tem esses elos entre os clubes de futebol e prefeituras, porque a prefeitura vai dar o suporte, algum suporte que eu digo de logística, alguma coisa desse tipo. E ceder um estádio, cortar o gramado, preparar os banheiros, fazer tudo aquilo ali da parte que a prefeitura tem, como é que se diz, competência para fazer. E, infelizmente, lá em Altos a gente está impedido de jogar desde o ano de 2021. 21. Final de 2020, né? No 2021 já começo de 2021, quando a gente jogou aquele primeiro jogo contra o Fluminense. que deu aquele problema, né? Que deu um problema lá, choveu, aí o Wallace fez uma confusão, aí teve uma confusão lá de uma pessoa Com a imprensa. do Altos com a imprensa. Sim. E Lembro-me. né, foi um episódio de Ave Maria. E assim, depois dali acabou, não tem mais laudo, né? O Filipão foi fechado, passou, acredito que bem mais de um ano fechado. Então, se você tem um estádio que é para ser conservado, que teve uma reforma anos atrás e não foi cuidado, tudo aquilo se acaba. O dinheiro que você Isso investiu. tá acabado. Se você acabou. passar por lá, ele tá. Acho que o mato tá maior do que eu. Porque sabendo que o mato tá depois do muro. O mato deve estar na minha altura já, no mínimo. E assim não tem nem jogo amador lá. Tá, hoje não tem nada no estádio Não do tem Felipão. jogo nem amador lá, porque amistosos. lá agora só tem terra. Tem a grama, mas tem o mínimo de grama, mas é muito terra. Então não tem condição de jogar. Você vai jogar beach soccer lá? Não vai. Então, Futebol de areia. né, não Futebol. tem condição. E ele tem esse pensamento muito pequeno e ainda quer surfar na onda do Altos ainda. Ele né? parabenizou o Altos. O que você achou disso? Não, ele parabenizou como se fosse o patrocinador master do Altos. Como se apoiasse o futebol, né? Meu Deus do céu, eu fico besta como o cara quer surfar na onda dos outros, né? E assim, dizendo que é um incentivador, mas todo mundo lá de Altos sabe por que o time não joga lá. E o pessoal de Altos é apaixonado, né? Todo mundo tem seus afazeres no dia a dia. E é complicado a pessoa sair, né, de Altos, perder uma tarde inteira, às vezes uma noite. Às vezes tem uma programação familiar e interrompe por um tempo, porque tem que se deslocar. Mesmo sendo um deslocamento curto, digamos assim, 30 quilômetros, mas o pessoal quer se sentir em casa, né? Exatamente, Está ali próximo, é aquele ali. clamor. Claro. A gente jogou no Filipão, eu conto nos dedos de uma mão quantas vezes a gente perdeu. A gente perdeu o Oeiras em 2015 na segunda divisão, o antigo Oeiras. Perdemos pro River em 2019. Em 2018 perdemos pro Ferroviário na Série D, né? E em 2020, Mirassol, depois né? que a gente conseguiu o acesso, a gente perdeu pro Mirassol. Acabou. O Alto só perdeu esses 5 jogos na história dele no Filipão. Então isso pesa bastante. Eu costumo dizer por aí que se a gente tivesse jogado no Filipão Uma das esse tempo, séries C, né? a gente já tinha subido para a Série B, principalmente naquele ano de 2021, que o time começou bem. Né? Você vê o time do Picos. O Picos passou essa temporada sem jogar em casa. Faz muita O que foi que diferença. aconteceu? Caiu. Caiu. Entendeu? É muito complicado. Né? A gente agradece a nossa torcida que fielmente vai aos jogos, né? Que tem crescido bastante aqui em Teresina, né? E a gente tem essa vontade de voltar a jogar em Altos, com fé em Deus, isso vai acontecer o mais rápido possível. E Bruno, em relação principalmente a essa inacessibilidade ao estádio de vocês, o Filipão, como é que fica a rotina de treino de vocês? Porque assim, eu acredito que deslocamento de jogadores para poder treinar em Teresina, retornar para Altos, isso desgasta também. Eu acredito que preparadores físicos que compõem o Altos veem esse desgaste dos jogadores. Isso também influencia na questão da organização do elenco? Assim, o Alto joga aqui em Teresina e se alojam aqui em Teresina, ali num sítio ali na zona sudeste, ali naquela região dos sítios, né? Essa questão de deslocamento é muito complicado, porque a gente não tem campo para treinar em Altos, então automaticamente todo mundo tem que conviver aqui em Teresina, né?
A gente tem uma van disponível para trazer e levar jogador. Mas assim, se a gente não treina, por exemplo, o Albertão tá reformando gramado, tá aparando gramado, fazendo qualquer tipo de alteração. Vai pro Lindolfo Monteiro. No Lindolfo Monteiro choveu, não tem como treinar. Aí a gente vai pro Tatazão. Tatazão tá com alguma reforma também. Aí a gente fica procurando onde treinar. Ano passado a gente tinha um treino fixo que era na UESP, né? Mas hoje em dia não. A gente às vezes não tem um campo para treinar. Isso é muito pesado, né? Para um time como o Altos não ter Time profissional, um né? time profissional, conquistando títulos, trazendo um foco maior pro futebol piauiense. E aí tem que ficar pedindo favor, tem campo disponível aí, eu vou começar a ligar aqui, tem campo disponível aí, porque assim, eu acredito que é muito complicado vocês não terem um contrato com algum tipo de estágio para vocês disponibilizarem esse tipo de treino. Essa rotina de treinos ficar dependente de vagas das quais vocês não sabem se realmente vai ter. Já tocando nesse assunto de preparação, de treino, a gente vai falar um pouco agora sobre a preparação para a Copa do Nordeste. A gente já tocou um pouco no assunto da Copa do Nordeste, desse acesso. Vai ser um jogaço contra o Fortaleza lá no Castelão. Acredito que grandes emoções estão por vir, mas a gente quer saber um pouco sobre a preparação do Altos para a Copa do Nordeste. Eu pergunto por quê. A gente tocou aqui que o River não passou. Quem passou foi a equipe do Altos. Só que a gente dando uma analisada geral em relação ao grupo em que o Altos estava, a gente viu um favorecimento muito grande da equipe do Altos. Com 8 pontos, o Altos conseguiu se classificar em terceiro lugar. E mesmo tendo uma trajetória não tão positiva nessa fase de grupos, né? Isso. Nessa fase de grupos. Então, assim, pegou num ponto do Altos que não estava muito bem, e focado no piauiense também. E aí, jogo quarto e domingo. Aí teve uma junção de campeonatos, né, com a Copa do Nordeste, e aí vocês ainda foram favorecidos com isso. Ó, o Bahia tava ali em 18 pontos, o Bahia não tava nem olhando quem é que tava atrás dele. Mas vocês tiveram esse favorecimento porque o último o último time do grupo de vocês só tinham 3 pontos, que era o Itabaiana, isso. Eles só tinham 3 pontos. E o River, com a mesma pontuação, não conseguiu passar, né? Pegou um grupo bem mais forte e vocês aí conseguiram essa classificação em terceiro lugar. O Sport tá só esperando esse confronto para saber quem é que vai pegar eles lá. Revanche. Eita, isso. Essa revanche. Era isso que eu tava pensando. Olha como tem um peso maior para a equipe do Altos. Vai pegar o Fortaleza na Arena Castelão. E se passar, vai ter uma revanche contra o Sport. Que vieram aqui e ganharam de 1-0. 2-1. De 2-1, perdão, de 2-1. Tem uma ressalva com esse jogo, já vou comentar. Pronto, eu lembro do jogo. No escanteio... Você fez esse jogo, no escanteio eu falei, a oportunidade do Altos passou o tempo todo sem jogar, agora vai sair o gol. E realmente saiu o gol. Então, assim, como que tá essa preparação para esse jogo contra o Fortaleza? A preparação está muito forte, né? Os jogadores estão empenhados, empolgados, né? Teve um amistoso agora contra o Petrolina, o time do Petrolina. Depois do Campeonato Pernambucano fez uma reformulação e eles, né, começaram ganhando da gente, né? Que a gente colocou um time alternativo. 3-3, né? Isso foi um jogo muito disputado, serviu bastante essa preparação, né? Um time que vai disputar a Série D também. Agora, com relação à Copa do Nordeste, a Copa do Nordeste era para a gente estar numa posição melhor, né? A gente jogou contra o Ceará. Ou pelo menos com uma maior quantidade de pontos, né? Era pra gente estar jogando, era aqui em Teresina. Por quê? Vou te explicar. No jogo contra o Ceará. A gente estava ganhando de 1-0, a gente jogou bem demais. Nosso time ali arrasou ali, jogou muito bem. E aí, passou os acréscimos, a bola, o Careca chuta, acabou os acréscimos, o Careca chuta, a bola vai pro Donatan. O Donatan se protegeu, bateu o cotovelo dele no rosto do cara, ele não agrediu, ele não tem esse perfil. Ele expulsou o Jonathan para dar mais um lance pro Ceará. Aí foi o que aconteceu, num bate-rebate lá, numa sorte danada, o Ceará fez o gol. Resultado, perdemos 2 pontos. Importantíssimo, esse é um resultado histórico, nunca ganhamos lá, né, do Ceará. Vamos lá, vamos pro jogo do Sport, que você tava. O jogo do Sport foi pesado, o time do Sport veio para cima. No primeiro tempo foi um sufoco da equipe do Altos. No primeiro tempo, sim. Claro. No segundo, aí a gente já mudou um pouco a configuração. A gente tem um elenco muito enxuto, né? Os jogadores são qualificados, mas nosso elenco é bem enxuto. Então, pela quantidade de jogos que a gente joga desde o começo da temporada,
Claro que uma hora a perna vai pesar e a gente não tem como disputar contra esses times de igual para igual. Sim. Aconteceu que teve o jogo do Sport, eles tiveram uma pressãozinha, fizeram um gol impedido. Gol lá do Barleta estava impedido. Do Barleta, né? O Tava segundo, impedido. na verdade. O segundo. O segundo. O segundo. Foi o Isso, segundo. foi o O segundo. primeiro foi de cabeça. É, O primeiro foi de cabeça, tá? Isso. O segundo, ele tá. fez 2. E teve um lance lá na bola com o Juan, né? A bola passou assim, o Juan No foi pênalti. virar, foi pênalti, não, né? Eu Pois lembro pronto. também. Aí aconteceu isso aí, né? Infelizmente na Copa do Nordeste, eu não sei o que acontece, porque muitas vezes há um favorecimento, né? Para os sempre grandes. é questionável. Em todo lugar a arbitragem é questionável. Aí vamos lá, jogo do CRB. Jogo do CRB é o último jogo. Não, vou voltar pro jogo do América. Jogo do América. O jogo do América a gente tava ganhando de 1-0. Maratona de jogos. A galera tava já exausta, né? Parte final do jogo, claro que tinha que segurar um pouco. Né? Nosso time não tem perfil de ficar caindo o tempo todo, fazendo cera. Não tem. Não tem. Aí o que é que acontece? Chegou, no final do jogo, a juíza deu 7 minutos de acréscimo. Quando o Alves tá ganhando, dá uma carrada de acréscimo. Pelo amor de Deus. No jogo do Botafogo, graças a Deus, a gente conseguiu fazer um gol no final. Mas e aí, quando não? Aconteceu. Aí eu digo, não, pelo amor de Deus, não é possível que até o América empatar, não. E a gente tava naquela de pegar gol no final de novo. Aí eu digo, não, eu já fiquei ansioso, tava com meu copo de cerveja na mão aqui. Digo, não vai dar. Não vai. Aconteceu, deu 7 minutos de acréscimo, no último lance, o América foi lá, fez o gol. Beleza. Mais 2 pontos perdidos. Aí tu vai contando aí. Conta aí 2 do Ceará, né? Que é claro que foi no último lance do jogo. No jogo contra o América, mais 2 pontos. Aí você já faz 4 com aqueles 8. Ah, era 12. Aí bota o empate contra o Sport. Ia ser ser pelo empate. menos um o empate. empate. Pelo Mais menos um 2. empate. Eu não vou dizer que a Mais gente ganharia 2. aquele jogo, porque foi um jogo complicado. Isso. No mínimo, mais um. Um mais ponto, né? De empate, do empate. Perdeu. E assim, no jogo do CRB, outro escândalo. O jogo tava, claro, o CRB, um time de Série B. A falta no Brian. Tava lá em cima da gente e a gente suportando, né? Nosso time aguenta pressão, é um time que segura bem. E aí, quando chegou na hora do contra-ataque, o Brian pegou, cortou para dentro. O que é que o cara faz? O cara se joga em cima da bola do Brian, derruba o Brian. E o juiz, o que é que faz? Passou, fingiu que não era nem com ele. Pelo amor de Deus, o cara não deu falta, não deu amarelo. Se ele dissesse assim, não, eu vou dar falta, né? E dar o amarelo. Eu dizer, não, eu não tava uma chance clara, mas estava. O comentarista na hora falou, e eu mandei até um recadinho lá, não sei se vocês viram, mandei um recadinho lá, um superchat para transmissão, e falei esse histórico todinho que eu falei aqui, falei lá e o cara comentou. Meu amigo, aí você vai ver como é que a gente ainda conseguiu classificar, né, apesar de todos esses pesares. Então, o que é que eu digo? Era para esse jogo do Fortaleza ser aqui, imaginei, quartas de finais da Copa do Nordeste, Altos e Fortaleza. Seria o jogo. Quantas pessoas iam andar aqui? Né? Aquele clamor, aquela coisa, eu tenho certeza que ia acontecer dessa vez. Né? Ia dar 10, 20 mil pessoas, 30 mil pessoas naquele Albertão. Ia ser diferente. Agora não, agora a gente vai jogar lá em Fortaleza. Uma pressão muito Uma maior. pressão muito grande. Né? Eles estão pressionados também por conta da temporada até agora, mas o Fortaleza tem 2, 3 times, né, fortíssimos, uma folha salarial altíssima, a torcida que empurra o tempo todo, vai ser um jogo muito difícil. Mas a gente tem São Careca, né? Isso aí. Quem tem São Careca tá um pouco seguro, né? Fé em Deus, os jogadores lá na frente também vão conseguir fazer algum gol. Fé em Deus, a gente recebe uma vitória. Eu acredito. Que atuações do Careca, né, na temporada. Muita. Como é que foi no final do Piauiense, o coração? Nossa. Rapaz, aquele lá de Oeiras pra mim foi o pior, porque Tava com dois pênaltis na frente, duas né? chances de matarem a semifinal e a gente ficar sem nada pro ano que vem. Então ali foi Careca, tipo, O Careca, eu vi ele atuando contra o Sport. O que aquele cara defendeu foi surreal. Foi surreal. Então a gente deixa até aqui os parabéns, né, para o elenco do Altos em si. Mas assim, a gente comentou muito sobre a trajetória do Altos na Copa do Nordeste, mas a gente sabe que cada jogo é um jogo. O que eu comentei lá no jogo contra o Sport foi: o Altos estava sendo muito pressionado desde o primeiro minuto do primeiro tempo. O Sport foi para cima sem nem querer saber. Foi sem nem querer saber quem era o adversário. Mas em uma oportunidade que o Altos teve ainda no primeiro tempo, eles conseguiram um empate. Ali foi o Leandro, se eu não me engano, de cabeça. Foi o Alan. Foi? O Alan fez o gol. Fez Isso. E aí ele conseguiu esse gol em um escanteio a favor. Foi o primeiro escanteio pro Altos.
primeiro escanteio eles conseguiram aí esse gol de empate. Então eu acredito que vai ser um grande jogo. A gente até convida para todo mundo assistir esse jogo, né? Não percam. Tô ansioso. Torçam bastante. Para quem não puder ir para a Arena Castelão, acompanhe aí pelas redes sociais do Altos, tá? Que o Bruno Lacerda vai depois deixar no nosso Instagram também como que vai ser a transmissão desses jogos, além do oficial, né? Da Copa do Nordeste. Então acompanhem também as redes sociais do Altos. E falando um pouco do masculino, eu gostaria de saber por que o time do Altos não tem um time de base, um time feminino de futebol? Então, a gente tem times de base, sub-17, sub-15 e sub-20. Todo ano que tem campeonatos, né, para disputar aqui do Piauiense, a gente tem o treinador Marcelo, né, que já está com a gente acho que uns 2 anos trabalhando fortemente. Ele faz peneiras, ele tem contatos com vários jogadores. A gente consegue sempre chegar nas semifinais, ainda tá faltando título. A gente já chegou até na final também. Isso. Eu acho que a Fernanda quis dizer assim a questão de contratos com os garotos, porque o que foi muito falado foi agora a liberação do João Vitor, né? Que tá aí no Botafogo, tava na base do Altos. A gente sabe que o João Vitor já tinha rodado por vários clubes. Porém, a gente não tem nenhum clube piauiense ainda, um clube formador. Poderia ser o Altos, né? Que tá em ascensão poderia. Essa questão de fazer... A gente sabe que é muito complicado, né? Mas se o Altos já trabalha com essa questão de... Como é que o Altos trabalha aí em questão da base e também do feminino, que a Fernanda quis falar? Pois é, nessa questão da base aí é desse modelo que eu tô dizendo aqui que o Marcelo faz esse excelente trabalho. A gente ainda conseguiu revelar, por exemplo, o Lenilson. Você lembra do Lenilson, que jogou no Altos em 2022, jogou no Comercial, jogou a Copinha pelo Picos, né? Tem o João Vitor agora. João Vitor foi pro Botafogo, né? Ele estava treinando com a gente, né? A gente já ia fazer um contrato profissional com ele. Os caras vieram. Aí ele foi fazer um teste lá em São Paulo, né? Aí atravessaram. Entendeu? Aí o próprio Digão, né? O Digão tá jogando muita bola. Pra mim foi a revelação piauiense, um cara multifuncional, né? Muito cabeça boa, tem um espírito bom, um cara ele dribla, ele protege, ele marca, ele arranca, ele tem, né, uma canhota muito boa. Já tem contrato com o garoto, né? Vamos levar o garoto. Vamos levar, viu? Eu tenho fé que uma hora vai aparecer uma proposta boa pra ele, porque ele merece, a família dele merece. Né? E é de Altos, né? Cria. Ele é sobrinho do Netinho, né? Sobrinho do Netinho que fez história com a camisa do Altos. Isso. Então, agora com relação ao futebol feminino, isso ainda a gente ainda não tratou ainda, né? Pode ser que a gente trate em breve. Eu toco muito nisso porque eu, como organizadora do futsal feminino, eu vejo esse déficit. Hoje em dia, o único campeonato feminino fora a Superliga Feminina, né, que acontece todos os meses de outubro, tem um campeonato que é a Copa Batom pela Federação de Futebol. Mas fora esse, não vejo futsal. É uma federação totalmente esquecida em relação ao feminino. Já me perguntaram, Fernanda, por que tu não faz um campeonato de futsal? Sou de mãos atadas. Futebol também não tem como você adentrar a uma federação que não seja assim tão aberta a ideias, principalmente pro feminino. E aí eu já pensei também, na época que o Fluminense estava em ascensão, em conversar com os dirigentes do Fluminense também em relação ao feminino, porque se é difícil para o masculino aquele apoio, imagine o apoio para o feminino, né? Então fica ainda mais complicado. As meninas sempre me recorrem em relação a isso e, infelizmente, a única coisa que eu posso oferecer a elas é a Superliga Feminina, que hoje é um dos campeonatos que elas mais gostam de se empenham, né? Treinam bastante para poder participar. Existem outras copas, outros campeonatos que são feitos por aí, principalmente na Zona Norte, né? Tá tendo a Craliga agora, que é de futsal também. Mas eu acredito que falta bastante aqui no Piauí. Falta muito. A gente tem muita jogadora boa aqui, muita jogadora. A Adriana veio pra cá, recebeu as meninas de coração aberto. A Val Cantuário também. Sim. A Adriana, quando veio, ela reposta bastante as meninas quando foram lá pra Nordeste Cup, repostou assistindo as meninas. A Val, que é daqui de União, pertinho também, pediu para que as meninas fossem pra lá pra jogar um jogo beneficente. Isso. E aí eu acredito que muitas saíram daqui desacreditadas. E hoje em dia tá lá no Orlando City a Adriana, né? A Val também em times enormes, né? Pagando muito bem. E a gente precisa disso também aqui pro futebol feminino. A gente ter esse olhar mais, vamos dizer assim, mais caridoso mesmo, com maior carinho mesmo. Tá faltando esse apoio. O masculino a gente cansa de falar da falta do apoio, imagino pro feminino, né? Que o outro Tiradentes tá aí, já teve
Em Que tem divisão muita de acesso, história. tem muita Isso. história, o Tiradentes aí, eu tiro o chapéu pro pessoal que trabalha no Tiradentes, né? Tá sempre em evidência aqui no futebol piauiense. Mas assim, a gente tá focado no masculino, mas se houver a possibilidade da gente Claro, montar um claro. feminino, vai ser do mesmo jeito. O nosso DNA, se for pro feminino, vai ser do mesmo jeito, é querendo chegar, é querendo ganhar. E é Com assim que a gente certeza. trabalha. E pode ter um clamor muito grande também para as meninas, né? Para as mulheres de altos, né? Aí quem Sim. sabe fazer uma peneira, pode ter uma grande jogadora lá escondida que ninguém conhece, né? É, Com Porque certeza, é não verdade. pode ter esse grande clube. E, Bruno, a gente sabe que um dos grandes pilares da equipe do Altos nessa temporada foi o técnico Flávio Araújo, que agora conquistou seu hexacampeonato piauiense, o tetra com o Altos, porém nunca havia, né, aí pelo Altos, né? Nunca havia conhecido o Altos, treinado a equipe de Altos. O que você tem a falar aí do Flávio Araújo, que recentemente deu uma entrevista, né? Que deu uma balançada. Eu acho que você também balançou, né? Balancei Todo torcedor também, altoense. balancei. Como foi o Flávio Araújo aí nesse ano, né? Nesse primeiro semestre de Altos aí para vocês da diretoria, como é que tá esse trabalho? No ano passado, no meio daquele olho do furacão da Série C, que a gente... Não, eu não gosto nem de falar do ano passado. No ano passado foi complicado pra gente demais. Vamos falar lá, já desse ano Meu passado. Deus do céu. Aí a gente tentou contato com o Flávio, mas ele tinha contrato, né? Mas assim, o Flávio, ele gosta de de montar os grupos que ele participa. E ali já tava um grupo ali, já né? tava muito montado, e do jeito que tava andando a carruagem ali, podia ser o Guardiola que não ia funcionar, entendeu? Eu tiro o chapéu para o professor Flávio, é um excelente gestor de pessoas, um excelente treinador, tem uma visão, ele tem um estilo de jogo próprio, mas ele adapta para cada jogo específico. É um cara muito correto É um também. cara muito correto, um cara de um coração muito bom, tem uma visão muito grande do que é o futebol, né? E naquele dia eu realmente peguei um susto, né? Eu não tava nem acompanhando lá aquele negócio, eu tava só recebendo mensagem, por me ligando, ei, cadê? O Flávio vai sair? Eu digo, que história é essa, meu amigo? Que história é essa? Que nem tô sabendo. Essa hora da noite. Aí eu mandei mensagem pro meu pai, você tá sabendo de alguma entrevista do Flávio? Ele, tô não. Aí ele, eita, meu Deus do céu. E eu chegando no supermercado, cheio de compra aqui do lado aqui, eu digo, vou parar já pra poder Ver o que é isso aqui. e ver. Aí mandei pra ele, aí conversaram, né? Realmente teve uma proposta pesada pra ele, né? Uma proposta pesada pra ele, só que o Flávio, ele se comprometeu a continuar com a gente, entendeu? Porque o trabalho estava sendo bem feito, a gente estava honrando todos os nossos compromissos, né, com ele, com os jogadores, ele montou o elenco, os jogadores jogam também por ele, né? Então, seria uma perda muito grande, né? Principalmente Um nessa jogo altura agora, do campeonato. Fortaleza agora perdeu o Flávio Araújo, ia ser bem Não dá, difícil, não dá. né? E assim, a gente conta com o Flávio Araújo o tanto tempo que ele quiser ficar no Altos, né, para escrever muitas histórias, quem sabe esse ano coroar o acesso, né, o rei do acesso, consiga esse acesso com a gente. Exatamente. Eu tenho fé que isso vai acontecer, que a gente dê esse bate e volta lá para a Série C. Temos fé, né? Porque nós, como amantes do futebol piauiense, torcemos não só pelo Altos na Copa do Nordeste, para subir da Série D para a Série C, também para os outros representantes piauienses, né? Teremos 3 representantes piauienses pela primeira vez na Série D, que é o Altos, o Fluminense e o River, que ganharam o calendário do ano passado para cá, e o Altos porque caiu. E a pergunta sobre o ano passado, que você queria falar, estava ali se mordendo. O que foi esse rebaixamento aí do Altos, Bruno? Rapaz, foi um ano muito complicado, né? Que a gente tentou de todas as formas. O pessoal pegava, o Altos troca de treinador como troca de roupa. Não, a gente troca de treinador tentando acertar, porque se um tá dando certo, a gente pensa que o estilo de jogo ia resolver, né? Mudança de estilo, né? Um choque de realidade, alguma coisa. Mas não, o grupo do ano passado, salvo várias exceções, mas tinha umas pessoas ali dentro que não tinham tanto profissionalismo e assim, é uma pena, porque a gente jogou 3 anos uma Série C, a gente lutou tanto por esse acesso, e ter esse descenso foi muito complicado. Foi muito complicado e esse mesmo. ano vem mais uma batalha, né? E como você E- falou, o Flávio Araújo como o rei dos acessos, né? Vamos ver se ele consegue, porque é muito importante, querendo ou não, esse entrosamento da equipe. Para com o técnico, Para né? com o técnico, é muito certeza. importante. Não adianta você ter um bom elenco e não ter uma pessoa que trabalhe com esse elenco. É. Eu vou puxar a sardinha agora pro meu lado, porque a gente vê o Corinthians, para poder encontrar o técnico, o meu maravilhoso técnico hoje, Tinha um outro que chamou jogador de burro, né? olha. Então, assim, até é como você falou, o Corinthians também estava trocando de técnico como trocava de roupa. Aquilo dali me incomodou bastante. Não tinha vitórias consecutivas, não tinha uma base sólida ali de formação. Enfim, você ter um técnico que entenda
o posicionamento, hoje em dia o Romero é chamado de Romemito, de Cristiano Romerito, entendeu? Mas é porque a gente vê o que um treinador pode fazer dentro de uma equipe, e é altamente importante esse entrosamento do Flávio Araújo com o elenco que ele mesmo ali montou para poder disputar as competições. Bruno, então, esse rebaixamento aí tinha maçã podre no elenco, resumindo. Tinha, né? Então você... Não só uma. Não só uma. Então teve decepções, que a gente não vai falar os nomes. Uns 5 decepções aí, que a gente não vai falar os nomes. Não. Mas sobre não decepções, né? Esses 10 anos aí de Altos, né? 9 anos na bola, como você fala. Qual é a sua seleção de todos os tempos aí do Altos? Que você, como hoje, trabalhando dentro do Altos e como torcedor de sempre do Altos, de aqueles jogadores para tirar o chapéu. Vamos lá, pelo momento que vive, né? Goleiro. O excelentíssimo senhor Careca. O pessoal pergunta, oxi, careca Careca que não é careca. Eu sou mais careca. careca que o careca. Pra ele, eu digo, rapaz, mas careca por quê? Não, porque quando eu era menino, minha cabeça era careca e minha avó me chamava de careca. Aí ficou. Né, apelido de vó, também. Aí, vamos lá, lateral direita. Pode ser o Jean, que tá voltando, fez parte do acesso. Ganhou o título piauiense, né? Joga muito bem. Vamos lá, Leandro Amorim, fez parte do acesso também. O acesso faz parte da nossa história. Né? Campeão novamente agora. Bicampeão, Leandro Amorim, né? Bicampeão, Leandro piauiense. Amorim. Excelente zagueiro, excelente pessoa. Zagueiro do lado esquerdo, eu posso botar... Vamos lá, do zagueiro do lado esquerdo de novo. Tem o Rafael Araújo, tem o Reinaldo Lobo. Lobo, realmente tem o Lobo. O Lobo passou um tempo no Altos, pouco tempo no Altos. Vamos lá, Rafael Araújo. Posso botar Rafael Araújo. Lado esquerdo, Thiaguinho. Fez história com a gente. O cara jogava muita bola. Jogava muita bola. Se ele tivesse ainda em plena atuação aí, com certeza ele estava com a gente de novo. Um cara joga demais. Vamos lá. Do Santos, o Eterno Capita. Capita também jogou muita bola com a gente, participou de todos esses acessos. Né? Acesso, títulos, redenções e tudo mais. O segundo volante, sei lá, pode ser o Marconi, fez dupla com ele. Netinho também. Netinho, que é de casa, né? Netinho da casa também. O Netinho tem a particularidade dele que ele jogou no time de 2015 até o ano passado. Ele só não tá jogando ainda porque ele tava com problema no pubis. Ele tem um problema no pubis. Ele tem um problema seríssimo no pubis, aí ele teve que dar uma parada. Eu não sei se ele encerrou a carreira, ele nunca chegou pra mim dizer que encerrou. Encerrou, de vez. Não, ele tá dando um tempo, entendeu? Tá dando um tempo pra ver se consegue recuperar. Quem sabe ele volte, né? É um dos jogadores que mais tem atuações pelo clube, né? Sim, tem mais atuações. Ele sempre foi um coringa ali, jogava de lateral, jogava de volante, jogava de meia. Que precisava, ele jogava. Vamos lá, camisa 10. Eu posso botar o tal do Esquerdinha. Esquerdinha jogou muita bola. Esquerdinha também jogou com a gente em 2015. Né? Teve essa ascensão no futebol dele também por conta do Altos, né? Querendo ou não, as pessoas que passam pelo Altos, às vezes tem verdade. uma crescente na carreira, curiosamente. Um dia desse, uma pessoa me parou, no dia do jogo com Vitória, né? Tinha um lateral esquerdo lá, o Patrick Calmon, o PK tava lá, e eu digo, rapaz, ele jogou no Altos. Eu digo, jogou, mas só foi 5 jogos, foi-se embora de lá. Né? É engraçado isso aí. E hoje vai jogar Série A de Campeonato Brasileiro, né? Então. Vamos lá, atacantes. Pode ser... Eu já botei o Netinho, então falta só 2 atacantes. Bota o Esquerdinho ali como um ponta e bota mais e bota mais 2 atacantes aí. 2 volantes, o Netinho circulando e o Esquerdinho ali na ponta. Vamos lá, bota o Manuel, claro. Não tem como, né? Não tem como tirar esse cara do Altos. Manuel jogava demais. Manuel é a cara do Altos, não tem pra onde correr. O pessoal comenta que ele é mais filho do meu pai que eu. É quase isso. É sinônimo de Altos. Falou em Altos, não tem como não falar em Manuel. Ano passado eu fiz um coro pra ele voltar, ele ainda fez uns 2 gols, tentou de todo jeito também lá, mas... Vamos lá, Manuel, artilheiro máximo do Altos, tem títulos, gols, o cara jogava demais. Histórico gol de bicicleta quando fez. Moça, aquele gol ali, aí o cara foi pro cavalinho do Fantástico. O gol de hoje, Manuel do Altos, aí, viu? Isso aí. E no jogo do Flamengo não era pra ter perdido, não, porque teve um lance lá na lateral, o Bruno Henrique fez a falta no Tibiri, empurrou a bola, passou pro Pedro. Depois do Manuel em seguida. Não ia perder aquele jogo. Né?
Aí o outro pode ser o Joelson. O Joelson. Joelson fez parte dos títulos piauienses lá atrás, né? Retornou ano passado, tem vários gols. Eu posso elencar outros atacantes também, mas o que vem na cabeça aqui é o Joelson. Né? Gratidão pelo trabalho que ele fez também. Então tá aí, Alex. Elenco montado, a Elenco seleção montado, do vamos Bruno fazer o corte Lacerda. aí. E o técnico, obviamente, Flávio Araújo. Vamos falar Flávio Araújo que tá no momento. Flávio Araújo, por mim, ele fica com contrato vitalício. Pronto, aí, tá vendo aí? Cobrar, viu? A proposta já chegou pra ficar vitalício aí. A proposta já tá na mesa aí do Bruno, agora só falta pro Varto também. Temos outros grandes técnicos, né? O Tonê tem que ser falado, né? Subiu junto com a equipe, também. Mas o momento ali é do técnico Flávio Araújo. Falar em momento do Altos. Vamos falar essa pergunta agora polêmica aqui, Bruno. Muito torcedor fala aí sobre o que é o momento do time do Altos, né? E outros times aí do Piauiense estão infelizmente esquecidos, né? Como o próprio Flamengo, digamos assim. Hoje, você diria que mesmo o Altos tendo pouco tempo aí, 10 anos, né? 9 de bola, o Altos hoje consegue ter mais ascensão, é maior que alguns clubes piauienses? Com todo respeito, claro. Com todo respeito, aí você me bota no olho do furacão. Né? Assim, a gente, pela bola, né, pela maneira momento, que a gente viu, trabalha, momento. momento. Isso. Vamos tratar da última década. Exatamente. Pronto, você me salvou. Pronto, vamos tratar da última década. Exatamente. É o time da década. Na última década, o Altos é maior que o Piauí Esporte Clube? Pelo momento, sim. Na última década. Na última década você encerra. Ele vai ser maior do que todos os times piauienses. Pronto. Eu que defender minha bandeira. Bruno Lacerda, na última década, o Altos é o maior clube piauiense. Pra mim e pra muita gente, sim. Pronto. A pergunta era essa e a gente pode encerrar por aqui, Alex. Exatamente. Depois dessa confirmação aqui do Bruno Lacerda, como da última década o Altos é o time do amor, brincadeira, é o time da casa, né? O time piauiense. A gente encerra por aqui. Eu acredito que a gente deve muito agradecer a presença do Bruno por todos os esclarecimentos, agradecer por toda a sua educação em estar aqui respondendo as nossas perguntas. A gente vai agradecer também ao Carlos Filho, fisioterapeuta, traumato ortopédico desportivo. Ele atua com quiropraxia e reabilitação de lesões. Mas se estiver precisando de um fisioterapeuta, pode contratar lá o Carlos Filho. E também agradecer a CG Frios e Congelados. Tudo que você precisa para o seu churrasco. Lembrando que tá chegando o final de semana. Vai lá, compra sua carne, prepara seu churrasquinho com CG Frios e Congelados. Muito obrigado, Bruno, né? Meu agradecimento a todos que acompanham o S-Podcast, a todos os inscritos. Né? Inscreva-se aí no nosso canal, segunda temporada, começando com tudo. Nosso primeiro convidado é o Bruno Lacerda. O Altos é o momento do Altos, tá aí na Copa do Nordeste, vamos todos torcer. Independente de clube, galera, é o futebol piauiense. Sendo representado, independente de clube. É a bandeira do futebol piauiense. É a bandeira do futebol piauiense. Às vezes tem a reclamação, tem aquela provocação, mas é sadia do futebol. Mas é como o próprio Bruno já falou, é o futebol piauiense. Exatamente. Então, Bruno, você como representante aqui para fazer as pazes fazer as pazes em geral. Por exemplo, se fosse outro clube, claro que a sua torcida é pelo Altos, mas claro que ia haver o apoio também do Altos para com o futebol piauiense, não é isso? Com certeza. Por exemplo, chegar um time nas quartas de final da Copa do Nordeste, quem é que não quer ter o futebol piauiense em ascensão? Justamente. Isso aí ganha todo mundo. Exatamente. Não é porque eu prefiro o Altos, eu tenho algumas a mente não é pequena. Algumas indagações que eu não vou torcer para outro time do Piauí chegar nas competições. Né? Aqui no Piauí tem essa rivalidade interna, mas quando é quesito competição nacional, a pessoa abraça. Eu vejo muitos torcedores do River acompanharam o Altos durante a Série C, né? Nos jogos da Copa do Nordeste também acompanham, né? E vice-versa. Então, assim, o futebol piauiense só tem a crescer com essa junção de agremiações, né? Porque o futebol precisa. O futebol daqui precisa, é carente de muita coisa, então a gente tem que parar com certas coisinhas. Rivalidades, certas picuinhas. Eu também jogo algumas coisas no ar, mas a gente precisa ter um despertar para que o futebol daqui cresça, né? É isso, galera. Muito obrigado mais uma vez, Bruno, Fernanda. Muito obrigado. Alex. Essa é uma grande temporada aqui. Muito obrigado a todos que fazem parte desse podcast, também o Danilo. Ficamos por aqui com a grande entrevista aí que vai dar o que falar com o Bruno Lacerda, diretor de marketing da equipe do Altos. Até a próxima, aqui com você no Podcast.